Jesus. Vou levantar-me, vou-me a meu pai e lhe direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, mais próximos da celebração da Páscoa, hoje nós celebramos o domingo da alegria em termos da possibilidade de voltar atrás. Toda a história da salvação, toda a história do povo da Bíblia se resume nisto. Jesus veio ao mundo para dizer-nos que sim, há possibilidade de reatar nossa relação com o Pai. Sim, não há pecado nosso, não há fraqueza nossa, não há escolha nossa que nos torne reféns irreversíveis da possibilidade de voltar atrás e reencontrar no Pai um abraço de reconciliação. É bem a tônica da segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Esta é a obra de Cristo. Cristo reconciliou consigo o universo inteiro. Não somos só nós, mas tudo é reconciliado em Cristo. Ele é a expressão do Pai que hoje nos abraça. Abraça o filho que fez besteira e volta arrependido para casa, e abraça o filho que trabalhou o dia inteiro no campo e volta para casa cansado e chateado da vida. Vamos lá? Ao abraço. Lucas capítulo 15, versos 1 a 3, 11 e 32. No seu folheto número 6. É isso? Encontramos aí? Isso. Pronto. Jesus está a caminho de Jerusalém, avisando que chegando em Jerusalém, ele vai ser rejeitado, perseguido, vai ser morto na cruz, no terceiro dia vai ressuscitar. E que isto ele vai realizar para dar-nos a graça de conhecer o Pai, a face misericordiosa do Pai. Contemplai a sua face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha, rezamos no Salmo. Pode contemplar a face do Pai a partir de Jesus, que aquela vergonha de Abel e Caim, aquela vergonha de Adão e Eva, foi vencida em Jesus. Pode ficar de pé e contemplar a face de Deus. Mas há os que não aceitam essa catequese de Jesus, este ensino de Jesus. E é esta a polêmica. Vamos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para quê? Escutar. Para escutar. O escutar. Publicanos são os que estavam na Terra Santa, na Palestina, e eram estrangeiros a serviço do Império Romano. Não presta porque é gente pagã que veio de fora e representa a opressão do Império Romano. Pecadores são aquela gente conhecida por nós. Mora aqui, vive aqui, é filho de pai e mãe hebreu, de famílias hebraicas, mas a gente sabe que não presta. É dos nossos,
mas a gente sabe que não presta. Esses dois grupos de gente se aproximam de Jesus para o escutar. Na verdade, que adianta aproximar-se de Jesus sem a primazia da escuta? Tire sua disposição em escutar Jesus e a razão e o esforço seu em procurá-lo esvazia. A escuta é por excelência a obra que Cristo, falando-nos, opera a mudança da mentalidade, a metanoia, muda a mente e muda a meta. Muda a mente a partir do que Ele ensina e faz a gente alcançar a meta, querer ir na direção do Pai, contemplar a face do Pai. Pronto. Tem dois grupos que não gostam disso. Versículo 2. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Crítica. Fariseus e mestres da lei. Os fariseus são os divulgadores da religião. Esse povo que entrega papelzinho de mensagem bíblica na rua, de porta em porta. Os canais de televisão cristãos, católicos, evangélicos. Os fariseus representam aqueles divulgadores da palavra. Era um movimento, uma organização, seria hoje um tipo de ONG. E eles ensinavam as pessoas a conhecerem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os mestres da lei eram uma espécie de fiscais ou juiz de conciliação. Havia uma briga no ambiente daqueles que conheciam a palavra, numa família, na vizinhança, chamam o mestre da lei, apresentam o problema, ele vai na Torá, no livro da lei, e diz: vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer tal coisa. Então, os amantes e divulgadores da palavra e os aplicadores da palavra criticam a Jesus sem saber que Ele é a palavra. É o verbo de Deus que se fez carne. Imagine. A religião, quando ela se torna na presunção nossa, nós passamos a querer engessar Deus e controlar Deus e querer que Deus seja a partir dos nossos critérios moldados e enquadrado segundo os critérios nossos. É isso que os fariseus e mestres da lei fazem. Engessar Jesus a partir do critério deles, que necessariamente não é ruim. Faziam isso com amor, mas faziam isso com o coração fechado. Aí Jesus conta uma historinha muito conhecida na história da arte cristã. Poucas parábolas mereceram tantas inspirações dos grandes artistas, pintores e poetas, tanto quanto essa parábola. Limitadamente chamada de parábola do filho pródigo, porque já é uma forma ideológica de interpretar a palavra. A parábola não é do filho pródigo, a parábola é do Pai misericordioso. E apresenta 2 filhos. Quando a gente diz que ela é do filho pródigo, a gente já está dando uma tensão ideológica e uma direção na interpretação. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma forma moralista e engessada de interpretar. A gente vai ver isso agora, vamos lá? Na historinha que Jesus conta. Pronto. Então, vou pedir aos irmãos e irmãs para recordarem-se das aulas de português, dos verbos, das ações dos personagens. É uma historinha muito movimentada por ações e gestos. Os verbos são as ações que movem a dinâmica da história.
e a gente precisa colar o olhar nestas ações. Então, versículo 13, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Os 2 filhos quem são? Representados nos pecadores e publicanos, nos fariseus e mestres da lei. Então Jesus conta a parábolazinha, ele já fala de 2 filhos, é um grupo criticando Jesus, um grupo aproximando para o escutar. Os 2 filhos representam os 2 grupos. Vamos lá? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai. Filho mais novo é símbolo do quê? Mimo, manha, não é? Caprichos, não é isso? Na cultura nossa. Vamos. O filho mais novo disse ao pai. Disse o quê? Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Pronto. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Geograficamente distante do pai, porque interiormente ele já estava longe, não é? Quero ficar longe disso aqui, porque aqui dentro de mim já não rola mais razão para ficar nessa casa, nessa família. Se tornou enfadonha essa vida dessa família. Vou para longe dos olhos, porque já estou longe no coração, não é? Ele pensava um sonho de liberdade. Ficar longe, fazer o que quer, sair de perto da norma, da regra, do ritmo de uma vida que repete ciclos e atividades. Será possível que a vida se resume a isso? Partiu. E ali esbanjou tudo que numa vida desenfreada. Versículo 14. Quando vocês tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Espere lá. O fariseu e o mestre da lei sabem o Antigo Testamento de cor. Para ser fariseu e para ser mestre da lei, um dos testes era se sabia os 613 versículos bíblicos das normas do Antigo Testamento de cor, memorizado. E uma das proibições que se repete várias vezes no Levítico, no Números, são as proibições dos alimentos e das coisas impuras. Dentre elas está o porco. É tão rigorosa a norma para não ter contato com o porco, a origem primitiva e antiga está associado à percepção do senso comum, que é uma carne que perde rápido e quando provoca uma doença, uma intoxicação na tribo, às vezes dizimava a tribo rápida. No princípio era uma lei, eles não sabiam, era uma intuição. Eles pensavam que era mesmo espírito ou energia negativa que estava lá. Como as outras proibições, não comer animais que rastejam, não comer do fundo do mar e das águas, nenhum animal que vive comendo restos lá, os crustáceos, ou camarão, essas coisas, são tudo proibidos. Peixe de couro, porque vive no fundo do lago comendo resto, coisas podres. Símbolo do que vive do pior, do lixo. E porco tem uma proibição tão rigorosa que se você estivesse indo para a sinagoga, uma manada de porcos passasse no seu caminho e não tivesse por onde passar,
volte para casa, mas você não vá entrar na igreja, o povo reunido, cruzando, pisando o caminho que um porco pisou. Se você está indo para Jerusalém, levando sua oferta, e passa uma manada de porcos à sua frente, você chame o mestre da lei para dizer por quanto tempo você terá que ficar numa quarentena até que ele autorize que você continue o caminho. Mas era um rigor. Então, o fariseu e o mestre da lei, escutando essa parábola, eles já estavam assim, contorcendo tudo de gastura, de nojo. Esse filho maldito, desgraçado, que primeiro pediu herança, torrou tudo na farra, passa fome e vira algo pior do que porco, porque não tem dignidade nem para comer o que porco come, significa que a dignidade dele era menos do que porco. Liberdade perdida. Se era ruim ser filho naquela casa, agora estou no chiqueiro, cuidando de porcos e valho menos que porcos. Ainda mais com o preço da carne que está, não é? Aí que fica mais fácil da gente valer menos do que porco, não é? Pronto, agora acontece a evolução dramática da cena. Vamos lá? Então, versículo 17. Então caiu em si. Espere lá. O que é cair em si? Cai em si quem escuta a voz da consciência, não é? Quem escuta Deus. É para isso que a gente escuta Jesus, para cair em si. Quem lê a palavra de Deus, quem vem à missa ao domingo, para que tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho e a homilia? Para quê? Para que todo domingo a gente tenha a oportunidade de cair em si. Quem não escuta, não ganha, não recebe o auxílio de Deus para cair em si. E prestemos atenção na imagem. Cair em si é um movimento interior. É cair no abismo da sua interioridade. Ele caiu no abismo da distância física, geográfica do pai, da família, não foi? Foi para longe. Agora, para ele reencontrar-se, ele precisa cair em si. É o movimento psicoemocional, é o movimento espiritual, místico, mais importante, mais decisivo no processo de formação da pessoa humana. Quem não se abre à possibilidade de cair em si, nunca cai de volta nos braços amorosos do Pai. Vamos lá? Preste atenção no o que é o cair em si. Olhe as expressões, os gestos, os verbos. Ele diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? Ele se recorda dos empregados. Ele já não olha mais para a família como membro, ele olha a partir de fora. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Leia. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe. Olha os verbos. Vou-me embora, vou voltar, vou dizer-lhe. Pai, bradem. Pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Vou-me embora, vou voltar, vou dizer pequei, não mereço, partiu, voltou. É tudo verbo ou expressões que sugerem o tamanho do
cair em si. Cair em si, às vezes, é um processo que não é rápido assim, não. Às vezes, a gente entra num processo de queda interior, não é? E dura. E, às vezes, a gente precisa de longo período de vida de oração, de jejum, de penitência. Às vezes, de muita proximidade com a palavra de Deus. Às vezes, precisa de tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Não é assim, não. A gente não cai em si de forma automática. O Cora Coralina dizia que ela gastou 3 meses para ir de Goiás Velho até a casa da família no interior de São Paulo, não é? Mas ela gastou 43 anos de volta, de volta, de volta. Às vezes, são 3 meses para vir embora, mas para voltar demora. Não é assim. Esse movimento do cair, você pode imaginar o tamanho da sua queda. Sabe quando você toma consciência, nossa, para que falei aquilo? Para que pensei isso? Para que senti aquilo? Para que fiz isso? E dá aquele choque. Muda a temperatura do corpo, muda o batimento cardíaco, não é? Muda a saliva na boca. E você tem uma mudança químico, física, orgânica, não é? Mexe tudo. Cair em si às vezes é uma queda, minha gente, ó. E vai. Até você dizer, tenho que voltar. E vou voltar. Vamos lá? Vamos voltar? Olha só. Voltando, pronto para uma confissão dos pecados, versículo 20. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, agora muda o olhar. Tire o olhar do filho e das besteiras que ele fez, volte seu olhar para o pai. E acompanhe comigo os 10 novos mandamentos que Jesus vai ensinar nessa parábola. Os 10 mandamentos da misericórdia. Os 10 movimentos seus de abertura para o movimento de Deus na sua direção. Quando ainda estava longe, seu pai, primeiro movimento, o avistou. Segundo movimento, e sentiu compaixão. Terceiro movimento, correu-lhe ao encontro. Quarto movimento, abraçou. Quinto movimento, e cobriu de beijos. 5 movimentos. Aí o filho interfere. Diz ao pai: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Ele queria dizer, trata-me como um dos teus empregados. O pai corta, e ao invés dele falar do empregado, que ele quer ser tratado como, o pai chama o empregado. Versículo 22. Mas o pai disse aos empregados, agora vem mais 5 movimentos do pai. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. É o 6º movimento, espere. O 6º movimento, a túnica para vestir. Ok? Desculpe. O trazer depressa é o 6º movimento. A túnica para vestir, o 7º. O 8º movimento, colocai um anel no seu dedo. E sandálias nos pés. E o 9º movimento, sandália nos pés. O 10º movimento, trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Você pode levar esse folheto para casa e depois ter o mimo de marcar esses 10 movimentos de Deus na direção de você, caindo no precipício da tomada de consciência. Se você pensa que está bonitinho o seu movimento, arrependido, ir na direção do Pai, o Pai te avistou e te avista enquanto você está longe. E já tem um novilho sendo engordado faz tempo, desde que você foi embora.
ele separou um novilho e disse: o dia que ele voltar, vai ter festa. Essa túnica é para ele, esse anel é para ele, essa sandália é para ele. A túnica, na teologia católica, é a veste do batismo, da regeneração da imagem de Deus perdida por causa do pecado. O anel representa a autoridade dos dons do Espírito Santo, que dá a você capacidade e qualidade de, na liberdade, agora fazer o bem com os dons que você recebe. E a sandália nos pés é símbolo da liberdade. Aqui nesta casa, você só fica se for para experimentar de Deus a liberdade sempre. Bloqueou a liberdade, sentiu medo, viveu uma fé e uma religião de medo e de ameaça, de opressão e de escravidão. Não é a casa do Pai. Não é. A casa do Pai, ela é uma casa que tem sandália, porque é símbolo da liberdade de entrar e sair a hora que quiser. Pronto. 10 movimentos do Pai. Porque o Pai diz: vamos fazer um banquete, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. Jesus nas bodas de Caná. E aqui é aquele que apresenta Deus como um Deus que gosta de festa. Que pena que nós tiramos isso, né? Que pena que nós transformamos a linguagem da experiência de Deus como uma coisa chata, pesada, tensa, fechada, travada. O Deus cuja face Jesus veio revelar é um Deus festeiro. E Jesus é o animador das motivações para a gente voltar para essa festa. Não é bonito? Ele é aquele que motiva-nos e devolve-nos as condições. Ele é o único que pode fazer a gente tomar um tombo para dentro de si, da interioridade, e encontrar lá no mais profundo de nós mesmos lembranças e afetos que nós já recebemos do nosso pai, da nossa mãe, e dizer: essa vida aqui não é para mim não. Sua casa, sua família, a igreja é uma casa de festa? Vamos ver? Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Representa o filho mais velho, os fariseus e os mestres da lei. Ao voltar do campo, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Ouviu música e barulho de dança. O que é que nossos filhos escutam em nossa casa? É música e barulho, não de qualquer coisa, mas é música e barulho de dança, porque a nossa casa precisa ser uma casa com barulho de reconciliação. Ele chamou, 26, o versículo. Então ele chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: bradem. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Pronto, recuperou, reconciliou. Estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Na voz do empregado agora, recuperou com saúde. Voltou. Só que nem tudo é festa. Versículo 28. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Pronto. O filho mais velho, que não foi embora, é um filho que está dentro de casa, mas que também está
longe. Isso acontece na nossa vida? A gente está dentro de casa, sentado à mesa, mas o olhar está por cima do ombro e da cabeça das pessoas, longe. Para esse filho que volta do campo, cheirando suor, trabalho, esforço, penhor, mas também furioso, com raiva, emburrado e não entra. Qual é o nome desse pecado que move a vida desse filho? A autossuficiência. Ele mesmo vai confessar. Vamos ver? E bacana, porque o pai saiu para o que foi embora e fez besteira, mas sai também por ele. Vamos. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Olha o tamanho da bronca. E olha a diferença da reza dele, dirigida ao pai, para a reza do primeiro filho que fez besteira. Olha o tanto que a reza dele é tomada de presunção. Vamos ler? Eu trabalho para ti há tantos anos. Brada, igreja. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Brada. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. O filho fala para o pai: este teu filho esbanjou tudo na farra, e agora volta e tu matas para ele. O pai fala: este que voltou para casa é teu irmão. Ele não fala meu irmão, ele fala teu filho. E o pai fala: este é teu irmão. Qual é o problema dos fariseus e dos mestres da lei? Uma religião autossuficiente, uma religião do umbigo. Eu rezo, eu faço jejum, eu comungo, eu leio a Bíblia, eu dou meu dízimo, eu cumpro as normas e regras religiosas direitinho, e Deus, é só Ele abrir a caderneta que Ele vai ver quanto crédito eu tenho e Ele me deve satisfação. Tem gente assim? Pronto. 2 filhos, 2 abismos. Um que está dentro de casa faz tudo, mas o abismo é um coração fechado em si mesmo, na autossuficiência. O outro está em casa, tem tudo, mas quer liberdade, aventura. Em qual desses grupos eu e você estamos? Para que é que a gente se aproxima de Jesus? Para cair em si. Para saber exatamente se eu sou o filho mais velho ou o filho mais novo. E para saber exatamente a partir de onde eu preciso caminhar para voltar para casa. Porque pode até ser que este meu irmão que foi embora e ficou tanto tempo fora, esteja mais perto da comunhão com essa casa do que eu, que estou sempre aqui. Irmã, irmão, o pai sai para os 2. Jesus causa desconforto, porque os pecadores e publicanos aproximam-se dele para o escutar. Os mestres da lei e fariseus aproximam para o criticar. E ele diz: olha, eu tenho uma notícia para vocês 2. Entrem para a festa. Saia do pecado, do erro de vocês. Saia da autossuficiência. Vem comigo. Bora ali contemplar a face de Deus, que é um Pai misericordioso e ama vocês 2. Vamos para ali.
Agora algumas provocações para ir terminando. Nossos filhos. Cadê nossos filhos que abandonaram a igreja? Por que é que a igreja perdeu a capacidade de ser uma casa onde se ouve música e barulho de festa, mas não qualquer música e qualquer barulho, mas música e barulho de festa de reconciliação? Sua casa tem barulho de reconciliação? Seus filhos, se forem um dia para longe, ou ainda que esse para longe seja um para longe na interioridade, emburrado no seu quarto, nos estudos, no trabalho, seu filho volta do trabalho, dos estudos, cansado, dedicado, zeloso, fazendo esforço para ser melhor, e diz assim: ainda bem que eu vou chegar lá em casa agora e receber aquele abraço do papai e da mamãe, e esse cansaço meu vai ser recuperado. Ou seu filho, sua filha, nas besteiras que faz, a hora que está na margaça, menos que porco, pensa: quem vai recuperar essa ressaca moral que eu estou nela, é voltar para casa, pedir perdão para o papai e a mamãe, ganhar um abraço deles, porque esse cansaço meu, só o abraço deles pode tirar de mim essa ressaca. Nossas casas têm sido um ambiente de abraços de reconciliação para os nossos filhos, ou precisamos melhorar? Hein, igreja? Já está pronto? Ou temos que melhorar? Muito ou pouco? Seu pai que volta cansado, sua mãe que volta cansada, você também é uma filha, um filho, que cura o cansaço do seu pai e da sua mãe, que cura as besteiras que seu pai e sua mãe faz, dizendo assim: pai, mãe, cala um pouco, vem cá, e dá um abraço silencioso, e demora naquele abraço. Basta, né? Olha, você não vai conseguir transformar a sua casa na casa do barulho, da festa e da dança da reconciliação, se você, de onde você estiver hoje e agora, antes de voltar para casa, não experimentar esse abraço do Pai misericordioso, esse abraço de Deus. Tem gente que comete besteira e escolhe a besteira, fica com ela. Lembra da vergonha de Adão e Eva? Eu ouvi teu barulho no jardim, fiquei com vergonha, fiz uma tanga e me escondi. Não fica na moita, não. Não fica na veste da vergonha, não. Vem vestir a melhor túnica. Recupera o anel no dedo e a sandália nos pés e enfrenta esse pai e essa mãe. Enfrenta o Pai misericordioso no abraço que você está precisando para você e para você levar para sua casa hoje. Amém? Credo que trem mais xoxo. Amém? Amém. Amém. É assim. Incline a sua cabeça. Escute a música, os acordes da música. Faça a sua oração. Vou voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, eu quero, Pai eterno, divino Pai misericordioso, eu quero voltar-me para o regaço do seu abraço de misericórdia. O único abraço que pode limpar as sujeiras de meus pecados ou curar as tensões de meu corpo cansado, de meu corpo ferido pelos embates, pelos desgastes da minha luta, do meu trabalho, da minha missão. Pai eterno, eu preciso desse abraço para retomar minha vida, servindo ao Senhor. Vá falando e rezando do seu modo. Eu pensei que podia viver
por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. De pé. Tudo é do Pai. Canta. Toda honra e toda glória é dele alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura, que nos cura por amor. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Porque oferecendo sua vida na cruz. Porque oferecendo sua vida na cruz. O Senhor é o Cordeiro de Deus. O Senhor é o Cordeiro sacrificado para o banquete. Da minha reconciliação com Deus. Da minha reconciliação. Da nossa reconciliação com Deus. Da nossa reconciliação. E entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Cordeiro imolado. Cordeiro imolado. Para a reconciliação do mundo. Para a reconciliação. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu aceito seus braços abertos. Teus braços abertos. Na cruz. Oferecendo ao Pai o meu abraço de arrependimento, de pedido de perdão. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, faça uma oração de agradecimento por todos os abraços que você dá, que você recebe na sua família, seus amigos. Se recorde dessa experiência afetiva que você experimenta. Louve o Senhor pelos abraços que você recebe, os abraços que você dá.
Glorifique o Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te glorificamos porque o Senhor sempre cuida de nós, colocando em nossa vida braços e abraços de cura, de regeneração nossa. Obrigado, Senhor. Amém.